a principal questão numa educação de uma criança negra é a autoestima? Você tem pretensões políticas? A educação tem que ser igualitária. Como é que você espera que o mundo do AD seja? Como eu fico impressionado, sabe, Tiamat? Como nós estamos ainda atrasados nessa questão, né? Como isso não deveria ser um debate na sociedade, né? Isso não deveria ser. Isso deveria ser uma questão já natural de que os negros têm que ter um espaço igualitário. Mas, infelizmente, a gente não vê isso. Você concorda comigo? Não, com certeza. A gente tem um problema, inclusive, matemático, porque somos nós a maioria da população. A população brasileira, na sua maioria, é formada por pessoas negras. Mas isso não reflete nos espaços de poder. E falar sobre isso não pode ser reduzido a um conceito bobo e antiquado de vitimismo ou de mimimi. A gente precisa falar sobre isso porque é essa falta de representatividade, de representação de pessoas pretas nesses espaços que faz com que a gente seja uma sociedade tão desigual e tão boba ainda, porque o racismo ele é um câncer social que impede que a gente tenha a possibilidade de conhecer novos talentos todos os dias, porque quando você tira de uma pessoa preta a oportunidade de ocupar aquele lugar por conta da cor da sua pele, você está tirando também da sociedade a oportunidade de conhecer alguém que pode transformar o mundo. Você está lançando um livro agora. Me conta desse livro. Então, né? Eu vou até pedir para meu filho pegar. Aladê, pega ali o livro, menino, para eu mostrar. Como é o seu filho? Aladê é um nome africano, quer dizer o dono da coroa. Maravilhoso, maravilhoso. Isso é muito bom. Então, eu fiz uma coletânea de relacionamentos ordinários que eu tive, né? Então... E aí, a minha ideia... Aqui, cadê a Aladê? Cadê a Aladê? Olha o livro. Aladê, ele quer te ver. Aqui, dá tchau pra gente. Tudo bem? Lindo. Tudo bom? Mostra seu livro aí, então. Obrigado. Então, aqui, ó. Como se livrar de um relacionamento ordinário. Que foi a ideia... eu colecionei essas relações ordinárias que eu tive, porque eu acredito que a gente pode, Léo, aprender com o erro do outro, sabe? E aqui, nesse espaço... não é uma tentativa de ser uma professora, mas de socializar a informação, de contar como é que eu sobrevivi a essas histórias, quais foram as minhas iniciativas para poder ir aprendendo e mostrar para essas mulheres que a gente não pode continuar nem permanecer em nenhuma relação por conta da dependência afetiva, que ainda hoje é muito presente, muito perversa, que tira milhares de vidas de várias mulheres todos os dias. Dependência afetiva. Você está indo além do que eu imaginava, indo além do que eu tratava, que era a dependência econômica, que prende muitas mulheres a relacionamentos danosos, né? A relacionamentos que não levam a ninguém a lugar nenhum. Mas você fala em dependência afetiva, quer dizer, que é o fato da mulher dizer que está solteira, né? Ela não aceita. Ela acha que o casamento é uma resposta à sociedade que você é bem-sucedido emocionalmente, talvez. Não é nem que ela não aceite, existe uma cobrança, Léo, observe. Né? Você deve ter amigos homens e mulheres. Um homem de 30 anos, quando ele casa, todo mundo acha que ele casou muito cedo. Uma mulher que aos 30 anos ainda não casou ou não tem uma relação ainda séria, todo mundo começa a questionar o que ela está fazendo da vida. É exatamente que está aí o erro. A gente educa homens e mulheres de formas distintas, onde o homem precisa passar mais tempo ficando com várias e a mulher precisa, quanto mais cedo, encontrar alguém para casar. Então, a gente vai encontrar histórias de mulheres que ela que é o arrimo de família, ela que tem o poder aquisitivo, ela que tem a situação financeira organizada, mas ainda assim ela não consegue se desvencilhar daquela relação por conta dessa cobrança machista que determina que a mulher, para ser bem-sucedida, precisa ter um companheiro ao lado, quanto muitas vezes aquela mulher está, inclusive, adoecendo emocionalmente, psicologicamente e fisicamente por conta daquela relação. E sabe o que eu acho além disso? Eu acho que quero entender o que vai surgir, o que vão surgir dos relacionamentos de pessoas que passaram a conviver 24 horas por dia com uma pessoa que, olha, que muitas vezes você convivia só o boa noite, o bom dia, e depois passava o dia inteiro fora trabalhando e voltava. Você tinha um relacionamento quase superficial, como você era casado, né? E você passou a ter que conviver 24 horas por dia. Eu quero saber se vai ter muita separação, sabe? Sabe, vão ser duas coisas, Léo. Isso daí eu vou escrever sobre isso. Esse período de isolamento vai fazer com que muita relação acabe,
porque você vai descobrir coisas sobre seu parceiro, sobre sua parceira, que vai ser uma grande decepção, posturas, comportamentos que antes você não via, porque a gente passa a maior parte do nosso dia no trabalho, né? E quando você está tendo agora que conviver 24 horas, vai ser desesperador, né? E, ao mesmo tempo, vai criar também, em outros casais, uma aproximação muito maior, porque vai ter um senso de cumplicidade muito grande. Perfeito. Você vai passar a ter naquela pessoa a sua maior confiança, por exemplo. A principal questão numa educação de uma criança negra é a autoestima? A autoestima e você explicar para ela que o racismo não é um problema dela. Porque se a gente não explica isso, muitas vezes a criança se responsabiliza por uma atitude racista que alguém teve com ela. Então, esse é meu maior desafio. Tentar mostrar para meu filho que se alguém tem uma atitude racista, o problema é do racista, não dele. Mas você acha que a educação, as crianças pensam isso, que a questão é dela, que o problema é dela por ser negra? Sim. Muitas vezes, porque, entenda, você vive em uma sociedade, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a criança é rejeitada, recebe um apelido que a gente confunde, racismo com bullying, são coisas distintas. Às vezes aquela criança está sendo isolada, muita gente perversa, onde exatamente porque uma criança tem características negroides, deixa aquela criança de lado, ridiculariza, menospreza, desqualifica. Uma coisa que eu digo para meu filho muito é que ele não pode correr dentro do shopping, porque alguém pode pegar ele e botar para fora. Eu nunca deixei meu filho correr, como qualquer criança brinca, eu digo, não corra dentro do shopping. Então, assim, e isso é muito perverso. Eu nunca tinha pensado nisso. Um negro correndo dentro do shopping é diferente de um branco correndo dentro de um shopping. Sabe? E isso é muito cruel, Léo, e a gente precisa falar sobre isso, porque assim, e eu acho muito bacana você, enquanto homem branco, falar e reconhecer isso, porque o que acontece? Nesse processo, todas as vezes que eu, como mulher preta, me posiciono sobre isso, sempre tem alguém para tentar desqualificar a minha fala. Por isso que é importante que outras pessoas brancas se posicionem e falem, porque é mais fácil alguém ouvir um branco ouvir de outro branco e concordar. Porque quando eu falo, fica parecendo que eu estou maximizando a situação, as pessoas não conseguem entender como é doloroso para mim quando eu tenho que dizer para meu filho que ele não pode correr, que ele não pode botar determinadas roupas, porque se criou um estereótipo, e é por isso que a gente precisa combater estereótipos, que onde a população negra está associada o tempo todo à marginalidade. E a gente precisa combater essas coisas. Você tem pretensões políticas? Não, me perguntam isso, Léo. Minha pretensão política é ocupar mais espaço na mídia. Minha pretensão... Você foi procurada por algum partido político? Ah, já, mas eu não tenho interesse não, meu filho. Pelo amor de Deus, eu... Sabe por quê? Eu acho muito bonito muita gente gritando Marielle presente. Você lá representaria uma parte boa. Você não acha? Eu acho que eu posso representar uma parte boa tendo um programa meu na televisão, sabe? Eu posso fazer a diferença podendo ocupar espaço nas emissoras, sabe? Porque isso também é política. Você colocar a gente preta nos meios de comunicação também é uma política de existência, de assegurar a sobrevivência. É isso, porque a população precisa se ver na televisão, a população precisa se ver no vídeo, a população precisa se ver representada, e não só os negros, os gordos, a população homossexual, todos, né? E é uma coisa que é importante você ver que uma sociedade preconceituosa, ela deixa de lucrar. Existem dados que comprovam que quanto mais representatividade é um espaço, mais ele lucra. Porque, por exemplo, se eu sou uma mulher lésbica e eu vejo que naquele lugar mulheres lésbicas são bem retratadas, são bem representadas, são bem recebidas, vai ser natural que eu e as pessoas que também fazem parte desse grupo social frequentem aquele lugar. Por exemplo, Pantera Negra, Black Panther, o filme da Marvel, foi o filme da franquia que mais lucrou, porque foi o primeiro filme produzido e protagonizado por pessoas pretas. Existia uma ânsia, uma angústia tão grande de se ver na televisão, de se ver no cinema, que assim que esse filme estreou, bateu todos os recordes. Nenhum outro filme da Marvel lucrou tanto quanto Black Panther. E é exatamente isso. As pessoas não percebem que existe uma sede e que pode ser revertida em situação econômica. As pessoas podem lucrar, sim, com uma presença preta, mas falar sobre isso é isso que eu estou te dizendo. Tem muita gente que, quando estiver assistindo, vai chamar de vitimismo, de mimimi, porque não quer fazer esse debate. E aí eu sempre digo que esse vitimismo, esse mimimi, é de quem quer continuar nessa mesma situação, na mesmice. Porque é muito mais fácil você seguir na mesmice do que você parar, refletir e reavaliar que existe uma postura equivocada na sociedade.
O que você está falando é o seguinte, você está falando para os donos e para os diretores de emissoras de televisão, meu amor, eu não estou pedindo, não. É questão de business, baby. É questão de lucro. Seja inteligente. Coloque representatividade na sua emissora de televisão que o seu faturamento vai aumentar. É isso. Não, e é bem simples, né? É exatamente isso. Porque, olha só, quanto mais eu me vejo, mais eu consumo, sabe? Quanto mais eu enxergo que aquele... Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico. Eu saio com meu filho. Como meu filho já tem uma educação sobre representatividade, eu estimulo ele que ele adquira sempre produtos relacionados à imagem dele. Então, muitas vezes a gente já deixou de consumir algumas coisas porque a gente não se via, sabe? E, assim, e eu sei que esse movimento não é feito apenas por mim. Existe um movimento social de pessoas que conseguiram compreender a importância de você se enxergar. A comunidade LGBT, a comunidade negra, a comunidade gorda. Existe um debate sobre gordofobia que a gente não faz, sabe? Onde a gente continua ainda vendendo a imagem da mulher padrão, onde é uma mulher que veste 38 e a gente sabe que essa não é a realidade da mulher brasileira, porque existe alguém que está lucrando em dizer para a gente que ser gordo é uma coisa ruim. A gente está vendo nesse período mesmo de isolamento, vira e mexe, tem alguém fazendo piada sobre o resultado que isso vai ter no peso e ninguém consegue entender o quanto que aquilo é doloroso para uma mulher gorda, para uma pessoa gorda, o quanto que aquilo traz danos. É porque é você desqualificar a imagem de alguém. Olha, eu quero saber da sua experiência, como é que foi a sua infância? Como é que foi para você... Eu quero entender o seguinte. Obrigado, amor. Para você, para ter sido criada essa pessoa maravilhosa que você é, eu quero entender como é que foi a sua criação, a sua mãe. Meus pais tiveram uma escolha de morar na periferia, mas dar educação de qualidade para mim e para minha irmã. Então, assim, eu sempre estudei em escola particular. Então, o que acontecia? Muitas vezes eu era hostilizada, porque eu era preta e a pobre, sabe? Eu estudava na escola particular, então, assim, meu pai sempre teve carro, mas era sempre um carro muito popular, né? Um carro inferior, então as pessoas davam risada. Minhas coleguinhas iam para Disney. Eu nunca fui na Disney até hoje, nunca fui, não tenho ideia de como é a cara de Mickey Mouse. Nunca fui na Disney, mas o que a gente tinha? A gente tinha educação de qualidade. Eu tenho uma mãe, eu tenho muito orgulho de minha mãe, porque minha mãe, ela trabalhava fora, mas enquanto ela estava em casa fazendo a comida, ela estava prestando atenção no nosso desempenho das atividades escolares. Ela corrigia enquanto lavava os pratos, enquanto estava fazendo alguma coisa, sabe? Então, assim, e o que a gente aprendeu lá em casa é que a gente tinha que ter formação, educação, sabe, Léo? Isso é fundamental. Com a certeza. Educação é fundamental. Muito mais, além da questão racial, o negro tem que estar presente na universidade. É fundamental para a construção de uma sociedade igualitária. Sim. Não é apenas o acesso por si só. A educação tem que ser igualitária, concorda? Tanto que, se você observar, Léo, existe hoje em dia um sucateamento das escolas públicas, né? Porque quem que continua hoje em dia frequentando as escolas públicas? A população preta e pobre. Então, assim, tem muita gente que faz uma crítica às cotas sem nem entender como é que esse sistema funciona, sabe? Então, assim, e é isso que as pessoas não entendem. Você não pode colocar em pé de igualdade um menino que passa a vida toda numa escola particular, que ganha um carro, que faz curso de inglês, com um rapaz que está catando resíduo sólido, trabalhando de noite a dia, e depois eles disputarem de igualdade, porque isso não é igual. Essa meritocracia é uma lenda em uma sociedade que é racista, que é classista, que é homofóbica, que é machista. Meritocracia é lenda, você não pode tratar de forma igual quem o tempo todo é visto de forma diferente. Eu quero saber do Aladê. Como é que você espera que o mundo do Aladê seja? É tão difícil falar sobre meu filho, porque eu sempre me emociono. Mas, assim, eu tenho perdido um pouco das esperanças. Eu acho que meu filho ainda vai enfrentar algumas batalhas como eu enfrento. E, assim, até porque eu já vejo hoje em dia, acho que é muito duro você viver uma sociedade onde as pessoas são tratadas de formas distintas, e elas também não têm o direito de dizer, porque, assim, se a gente fala que a gente é tratada de forma diferente porque a gente é preto, a gente é ridicularizado, a nossa história é o tempo todo minimizada e as pessoas querem apagar a nossa contribuição sócio-histórica. Mas o que eu creio é que existe aí uma geração de pessoas que entenderam que a luta antirracista não é uma banalidade. Eu quero crer que a Aladê terá outros desafios, né? Ele vai ter algumas batalhas iguais à minha, mas terá outros desafios. O que eu espero, né? Ele me falou uma vez, ele é muito pequenininho,
que ele um dia seria presidente do Brasil. Maravilhoso! Que maravilhoso! E eu nem Ai, sei meu se ele será o pai! presidente, mas se um dia meu filho puder andar livremente, sem eu me preocupar se ele está na rua ou não, porque assim, para mim é desesperador quando meu filho pede para ir na rua em frente à casa e eu digo para ele que ele não pode nem correr, nem ficar até escurecer, porque eu tenho medo que meu filho se torne estatística. Então, assim, É, se um dia meu filho puder andar livremente, não for confundido com marginal, eu acho que ele já vai estar em uma sociedade muito melhor. muito melhor. Só uma última pergunta. Por falar em ala D, você acha que em quantos anos o Brasil terá um presidente da República Negra? Léo, eu queria te dizer que nas próximas eleições, isso é o que eu sonho, o que eu espero, o que eu Né? queria acreditar. Mas eu acho que a gente ainda não é um país tão avançado assim, né? Eu acho que talvez daqui a mais 4 disputas eleitorais, então assim, 20 anos, 4 ou 5, né? 20 anos. Eu fico com Vamos ter um representante negro à altura de uma presidência da República, né? e eu espero estar viva lá e a gente se encontra. Eu digo, tá vendo, Léo, rolou o presidente negão. Amor, te amo, tá? Te amo. Você é maravilhoso, gosto muito de você. Qual?